Dirney Prates é um artista visual que vive e trabalha em Porto Alegre. Sua produção artística envolve questões referentes à imagem fotográfica e ao vídeo. Contudo, suas fotografias não se inscrevem, como de praxe, numa apreensão da realidade, senão transitam por questões de natureza conceitual e temporal, quando o artista se apropria de imagens fotográficas antigas ou daquelas impressas em jornais. Ao abordar a fotografia a partir da adoção de imagens pré-existentes, autorais, Prates retoma a discussão sobre a natureza deste meio. Artistas como os alemães Andreas Gursky ou Thomas Struve, os americanos Cindy Sherman, Nan Goldin, Jeff Wall ou Cherry Levine, dentre outros, inscreveram novos parâmetros para a fotografia, quando deram início à sua exploração e tensionamento, rompendo com determinados preceitos históricos. A apropriação de imagens exercida por Prates difere, contudo, daquela realizada pela artista norte-americana Cherry Levine, quando aborda questões referentes ao autoral e à originalidade, ao colocar-se como autora de uma imagem fotográfica de Walker Evans, por exemplo. O título da sua fotografia, After Walker Evans, de 1981, indica, de algum modo, tratar-se de algo a posteriori, que não o original, colocando assim em questão os parâmetros do que é autoral e o original. No caso de Prates, sua apropriação é de natureza filosófica. Refere-se mais à vontade de desvelamento de uma imagem existente e menos promover, como Levine, uma discussão crítica sobre as possibilidades da fotografia na contemporaneidade. A partir de uma intervenção minuciosa, o artista dá protagonismo àquilo que antes seria secundário ou mesmo invisível numa imagem fotográfica. Tratando-se de imagens fotográficas antigas ou daquelas impressas em jornais, o zoom das imagens-acontecimentos, que fazem parte de uma fotografia, faz com que a sua baixa resolução as inscreva numa dimensão filosófica, quando manchas e ruídos criam formas de algum modo fantasmáticas. Por fantasmático, entende-se aqui não o irreal, senão marcas de acontecimentos e vivências ainda latentes. Importante o fato de o artista deter-se em situações, acontecimentos secundários nas imagens abordadas, conferindo assim uma estrutura de Mizanabime, dada a simultaneidade de ações ali contidas. Um exemplo clássico na fotografia seria a obra de Andy Warhol, Acidente com Carro Verde, ou Carro Verde em Chamas 1, em que, num primeiro plano, um homem que foi arremessado do seu carro num acidente encontra-se pendurado em um poste, quando, ao fundo, outro passeia com seu cão, sem nada perceber. Numa única imagem, dois acontecimentos, um trágico e outro banal, simultaneamente. As fotografias de Prates, contudo, dão protagonismo a situações contidas na imagem, mas que, contudo,
são aparentemente banais ou, de outro modo, imagens que não eram o cerne do enquadramento original. A partir deste movimento de resgate de um acontecimento ali contido, algo dentro de algo, o artista promove a sua repotencialização. A situação acontecimento resgatada por Prates é de natureza fenomênica, ou seja, não se trata de uma mera ação, senão de algo que reverbera dentro de uma dada realidade, dando-lhe sentido. Ao dar protagonismo àquilo que originalmente estaria no segundo plano, Prates, de algum modo, desvela o funcionamento daquele momento, daquela realidade, na sua totalidade. O corte da imagem, promovido pelo artista, ao dar ênfase ao detalhe, retoma questões relevantes apresentadas por Roland Barthes sobre a fotografia e a sua espacialidade. De acordo com o autor, o cinema possui um poder que a fotografia não tem. A tela não seria um enquadramento, senão um esconderijo, um campo cego. De acordo com Barthes, o punctum e o campo cego numa imagem fotográfica são indissociáveis. Por punctum, entende-se, de acordo com o autor, uma espécie de campo sutil, como se a imagem lançasse o desejo para além aquilo ela dá a ver. Para Philippe Dubois, o espaço fotográfico, ao lidar com a extração, a seleção, o enquadramento, implica um resto, um resíduo, um outro, ou seja, o fora de campo ou espaço off. Para Dubois, aquilo que uma fotografia oculta é tão relevante quanto o que ela revela, visto existir uma relação dada como inevitável, existencial, irresistível do fora com o dentro, que faz com que toda fotografia seja portadora de uma presença virtual. De acordo com o autor, sabe-se que esse ausente está presente, contudo, fora de campo. Segundo Dubois, qualquer fotografia, pela visão parcial que nos apresenta, duplica-se necessariamente por uma presença invisível, de uma exterioridade de princípio, significada pelo próprio gesto de recorte que o ato fotográfico implica. Conclui-se assim que o espaço off, assim como a questão do punctum, opera no movimento centrífugo da imagem, valorizando pela imanência aquilo que lhe é exterior. No caso das fotografias de Prates, o movimento empreendido pelo artista é oposto, centrípeto. Interessa ao artista aquilo que já se encontra dentro do corte fotográfico, dentro da imagem. Ao enquadrar algo que já faz parte do corte fotográfico, duplica seu espaço off. Existe aquele original, fora da fotografia, e outro dentro da própria imagem e que foi excluído por Prates. Sua estrutura de mise en abîme refere-se a uma espécie de redundância imagética, tautológica, que paradoxalmente é convertida em algo novo, original.
A operação realizada por Prates, fundada numa inversão dos planos, quando o segundo sobrepõe-se ao primeiro, passando a protagonizar a imagem, promove uma reflexão crítica sobre a espacialidade da fotografia. Neste movimento, a profundidade da imagem é alterada quando, num gesto quase cesariano, lança para frente aquilo que deveria ser o fundo. Ao promover novo enquadramento de uma imagem fotográfica apropriada, dá ênfase ao detalhe, Prates corrobora na compreensão da sua totalidade, mesmo que oculta. De acordo com George Didi Huberman, o detalhe designa a operação exatamente simétrica, até mesmo contrária, que consiste em voltar a colar todos os pedaços, ou, pelo menos, fazer sua contabilização integral. Detalhar é enumerar todas as partes de um todo, como se o talho tivesse servido apenas para dar as condições de possibilidade de uma contabilização total, sem resto, uma soma. Portanto, arrisca-se aí uma tríplice operação paradoxal, que se aproxima para melhor cortar e corta para melhor compor o todo, como se o todo só existisse em parcelas, desde que passíveis de soma. Para o autor, o detalhe seria, com suas três operações, aproximação, divisão e soma, o fragmento enquanto investido de um ideal de saber e de totalidade. Esse ideal de saber é a descrição exaustiva. Ao contrário do fragmento, que só se relaciona com o todo para questioná-lo, para assumi-lo como ausência, enigma ou memória perdida, o detalhe, nesse sentido, impõe o todo, sua presença legitimada, seu valor de resposta e de referência ou mesmo de hegemonia. É sob uma estrutura filosófico-temporal que a imagem fotográfica de Prates opera. Ela não descarta sua imagem original, senão aborda-a com uma profundidade crítico-conceitual que a desvela na sua totalidade. Mais do que revelar a totalidade da imagem a partir do recorte de um detalhe, Prates revela a estrutura interna da imagem fotográfica, quando pulverizada pelo zoom, com a consequente perda de contornos e nitidez, expõe visceralmente a sua ossatura, que é revelada através das suas manchas e retículas. Relevante a presença de uma estrutura geométrica referente à retícula das imagens impressas em jornais, em que a imagem está na geometria e a geometria está na imagem, indissociavelmente. Tal qual o conceito de subjétil, que aborda o espaço da pintura através da sua espessura, em que não existe profundidades, senão um trânsito incessante de aparições e desaparecimentos, o espaço reticulado e geometrizado das fotografias de Prates sustenta a imagem e vice-versa.
A padronização da estrutura geométrico-reticular, marcadamente regular e simétrica, contrapõe-se à organicidade da natureza, que não se cumpre a partir de nenhum rigor estrutural. A cor corrobora na construção da forma, amparada pelo geometrismo reticular. A imagem perde o naturalismo próprio da fotografia, convertendo-se numa espécie de radiografia do real. A imagem, tratada como tal, visibilizando a sua técnica, seus meios e seus materiais e rompendo com a sua função tradicional de reprodução do real. Aqui, a fotografia não representa, ela é. Através de uma abordagem conceitual da fotografia, Prates aborda também e metaforicamente a realidade per si, não mimética, senão crítico-filosófica, ao apresentá-la diluída, manchada, pulverizada. Não se trata aqui dos efeitos óticos da imagem que, tal qual a pintura impressionista, que tomando-se distância, reconstituía-se. Trata-se do oposto, expor a imagem no seu estado de aberto, da sua estrutura entrópica, onde a figura está na estrutura e a estrutura está na figura, resultando uma imagem temporalizada. A perda dos contornos da imagem, a sua diluição, a sua estética de impureza e sujidade, acorda-se ao que Didi Huberman nomina de imagem fantasma, ou seja, algo que não está plenamente presente, que aparece como resto, vestígio, sobrevivência. Para o autor, a imagem não pertence apenas a seu tempo de origem, podendo reaparecer, retornar noutros contextos, tal qual um fantasma que insiste em manter-se presente. A sua presença é percebida, contudo, não existe na sua completude, mantendo paradoxalmente uma ausência que revela algo daquilo que foi perdido. A imagem apresenta-se incompleta, dilacerada, lacunar, carecendo de plenitude e estabilidade. A temporalidade se manifesta anacronicamente como espessura benjaminiana, quando observa-se uma sobreposição de temporalidades distintas, não lineares. Huberman conclui que a imagem fantasma manifesta-se como um sintoma. Nos afeta, sem contudo reduzir-se a um significado explícito, conclusivo. Finalmente, as fotografias de Dirney Prates são estruturas cumulativas. Emergem a partir da construção de temporalidades distintas, memórias, ruídos, em que a partir da dissolução da imagem, o seu desmanche, reconstrói-se acordada uma nova realidade compatível ao tempo presente.